Glória a Deus. Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palma bem alegre para Jesus? Graças a Deus. Que bênção, meus irmãos, alegre, feliz, grato ao nosso Deus pela oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos aqui na casa de Deus mais uma vez para junto adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Agradeço a todos que se faz presente, que o Senhor abençoe tua vida e recompense de uma maneira grande e especial, amém? Quero lembrar que hoje nós estamos no segundo dia da campanha, com o título Saindo da Tenda e Entrando na Promessa. Hoje é o segundo dia da nossa campanha, uma campanha de 3 sexta-feira, e você, tenho certeza que será abençoado pelo poder da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no tema da nossa campanha, que está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Veja se porventura há alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Gênesis 12. Todos acharam? Digo amém. A partir do verso 1, meus irmãos, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Versículos de número 3: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias também no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, lá no Novo Testamento, para a glória de Deus, após o quarto evangelho, João, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus para nós falarmos nessa noite. Em nome de Jesus, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o verso de número 8. Todos acharam? Diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Amém? Vamos orar. Levante a tua Bíblia ao céu, a tua mão, peça para que Deus fale contigo nessa noite. Maravilhoso Deus, amantíssimo, eterno e poderoso Pai, Senhor Deus grande e fiel, nós te louvamos e nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade em aqui estarmos, Senhor, na tua casa, na tua presença, meu Deus. Contempla agora, Pai, a tua santa igreja, meu Deus, o seu servo, a sua serva, todos os ouvintes da tua palavra que estão perto, que estão longe. Ó Deus maravilhoso, abra, Senhor, a porta do nosso coração, meu Deus, e permita com que a tua palavra ela adentre ao profundo da nossa alma e que ela venha produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, nosso Pai. Amém, Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, desocupe vossas mãos, dê uma salva de palma bem alegre para Jesus. Igreja, eu peço por favor a tua atenção à palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus ele tem uma palavra para nós nessa noite, para a glória de Deus, né? Lembrando que nosso tema
está no livro de Gênesis, né, 12, do 1 ao 3, que nós acabamos de ler, aonde o Senhor Deus, ele ordena, né, ele não apenas, ele fala, né, comenta, faz um comentário, mas o Senhor Deus, ele usa aqui uma palavra no imperativo, quando Deus, ele diz sai, né, o Senhor, ele está usando aqui a palavra no imperativo, ordenando que Abrão, ele saia, né, ele venha sair da sua pátria, ele venha sair da sua família, ele venha sair da casa do pai dele, e que ele vá para uma terra, para um lugar longínquo que o Senhor Deus iria lhe mostrar no tempo determinado. Então veja que quando nós falamos sair da tenda, né, sabemos que a tenda não é um lugar que nós podemos habitar nela perpetuamente, né? A tenda é só um lugar temporal, onde se habita por um determinado período de tempo, né? Geralmente usava-se muita tenda, né? Ou se usa hoje, por exemplo, os ciganos, mas na época aqui da Bíblia, né, usava-se tenda o povo que era nômade, né? O povo que não tinha lugar fixo para morar, que sempre estava num lugar e outro, então eles habitavam em tenda, né? Porque eles moravam ali num tempo determinado, num curto período de tempo. Então, veja que quando nós olhamos para a questão da tenda, muitas das vezes nós fazemos da nossa tenda, nós fazemos daquilo que nós habitamos ou que nós possuímos, como se fosse algo que era para nós eternizarmos naquilo. Às vezes é o nosso propósito. E muitas das vezes a tenda, ela está tão assim, tão satisfatória, ela está tão boa, está tão aconchegante, que não dá vontade da gente sair dela, dá vontade da gente ficar nela por um longo período de tempo. E quando nós falamos dessa maneira, perceba, quando a Bíblia mostra para nós, no livro do Êxodo, né, no começo ali do Êxodo, do capítulo 1, 2 e 3, né, a seguir, nós vamos ver que a tenda ali, entre aspas, a habitação é do povo judeu, né, do povo hebreu, na verdade, na terra do Egito, em Gósen, estava ali um lugar que era satisfatório, era uma terra gorda, era uma terra que manava leite e mel. O povo hebreu estava habitando na melhor terra, né, do Egito, a qual foi dada ali por Faraó, a pedido de José. Então o povo estava confortável ali. Veja que eles foram para o Egito para eles ficarem ali um determinado tempo, e acabou o povo ficando ali mais de 4 séculos e 3 décadas, né? 430 anos a seguir. E estava tão bom que, tá bom, por que nós vamos sair daqui? Né? Eles fizeram ali das suas tendas, eles fizeram ali os seus palácios, as suas mansões, enfim, e ali então eles queriam ficar até Jesus voltar à terra, até Jesus vir à terra. Mas o que acontece, meus irmãos? O Senhor tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, nós temos que abandonar o nosso lugar de conforto, a nossa tenda, e entrar no caminho da promessa, que vai nos levar àquilo que Deus prometeu para nós. E como eu sempre digo para os irmãos, direi novamente, que as promessas de Deus, elas estão sempre adiante de nós. As promessas são as bênçãos, as conquistas que Deus ele prometeu para nós e que Deus conquistou para nós. Só que detalhe, que para nós tomarmos posse, foi ontem mesmo conversando com algumas pessoas, eu dizia, a promessa está lá na frente. Nós não podemos ficar aqui, acampado, ancorado, com freio puxado, esperando que a promessa venha até nós. Não adianta a gente levantar a mão, acenar para a promessa. Ei, promessa, tu é minha, o Senhor prometeu você para mim. Ela vai dizer, eu sou tua de fato, mas vem até mim. Então, quando se diz sair da tenda e entrar na promessa, é o que o Senhor Deus, ele disse para Abrão, para ele sair da sua zona de conforto e para ele começar a caminhar. Senhor, mas aonde que é? Senhor, para onde eu vou? Senhor, qual é a terra? Senhor, dá um pequeno vislumbre, me fala alguma coisa. Abrão, sai da tua terra e segue. Caminhe
para um lugar que eu vou te mostrar. Então, quando Deus, Ele faz uma promessa para nós temos que ter em mente, na nossa consciência, que Deus fez uma promessa, e quando Ele faz uma promessa, Ele está dizendo marche. Ele está dizendo comece a andar, comece a caminhar, porque você vai tomar posse da promessa que eu te falei, mas você precisa andar. Veja no capítulo 14, adiante, do livro de Êxodo, o Senhor tira o povo de Israel do Egito, e o Senhor manda eles caminhar em destino à terra que mana leite e mel, a Canaã. E chega num determinado lugar que eles estão no entroncamento, o entroncamento da vida, que aparentemente parecia um lugar confortável, um lugar que havia proteção, porque estava mar vermelho, estava as montanhas, estava deserto, talvez naquela entroncação, naquela junção ali, era um lugar bom, era um lugar ali que as margens da água, era um lugar às margens das montanhas, chamava atenção de proteção, de escudo, e que talvez eles poderiam ficar bem naquele lugar, eles estariam tranquilos, estariam em paz ali, poderiam habitar ali. Só que o Senhor disse: Abrão, eu vou endurecer o coração de Faraó. Faraó vai se levantar agora com seu exército, com seus carros, seus cavaleiros, e vocês verão eles pela última vez e nunca mais vocês o verão novamente. Então observa que naquele momento o lugar estava propício, mas Deus não tinha aquele lugar para o povo como propício. O lugar era Canaã, não era aquele lugar. Às vezes, meus irmãos, para nós, na nossa trajetória, na nossa caminhada, nós nos conformamos com as coisas, nós nos conformamos com uma casa, nós nos conformamos com um lugar, nos conformamos com a pessoa, conformamos com situação, e ali nós queremos descansar, queremos ali nos ancorar, mas a promessa de Deus é para nós ir adiante, é para nós caminhar, é para nós não pararmos. Veja que quando eles estão ali desesperados, que eles observam que o exército de Faraó estão vindo atrás deles, o que eles vão fazer? Eles vão murmurar contra Deus, eles vão murmurar contra Moisés, vão questionar, mas o Senhor vai dizer para Moisés: Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Era a ordem de Deus, marche. Deus queria colocá-los na terra que mana leite e mel. A promessa foi feita lá atrás no capítulo 13 de Gênesis. O Senhor prometeu para Abrão, dizendo: Abrão, a tua posteridade, a tua descendência vai habitar na terra do Egito, vai ficar lá mais de 400 anos, vai sair de lá próspero, vai sair de lá abençoado, e eu os colocarei numa terra que mana leite e mel. Veja que a promessa de Deus para a prole, para a descendência de Abrão, era uma promessa muito grande, era uma promessa tremenda, mas a posse daquela promessa eles iriam tomar caminhando, eles não iriam tomar ancorado, eles não iam tomar posse prostrado, esperando que as bênçãos viessem sobre eles. Como eles não se levantavam, como eles não se dispunham, como eles não atentavam para a terra, Deus levanta um faraó terrível, duro, que cobra, que corrige, que açoita, que manda matar, que humilha, que prende, que pisa, até que eles vêm à mente, eles lembram da promessa feita a Deus por Abrão, e então eles reúnem toda aquela multidão, e a Bíblia diz que eles vão clamar aos céus, vão clamar a Deus, aquela multidão como se fosse uma única pessoa, e a Bíblia diz que então Deus vai ouvir o clamor daquele povo, e Deus então vai lembrar da promessa que fez a Abrão, e Deus agora vai tirar eles daquela terra. Então observa, meus irmãos, que muitas das vezes o homem, para ele poder lembrar que Deus tem algo melhor para ele, ele precisa ser apertado por Deus. Muitas das vezes, presta atenção no que eu vou falar, isso é fato, tem base bíblica. Muitas das vezes, para nós entrar no querer de Deus, nós precisamos ser apertados pelo Senhor.
Muitas vezes, para nós entrarmos na promessa de Deus, o Senhor precisa nos humilhar, o Senhor precisa permitir alguma coisa para a gente se dispor. Tem gente que é mais dura ainda, que mesmo as provas não faz com que ele se levante e entra no querer de Deus mesmo com promessa. Ainda questiona Deus dizendo: não, eu sou servo de Deus, o inimigo não vai me tocar, eu vou esperar, porque Deus vai me dar vitória, Deus prometeu. Mas eu te digo mais uma vez, que a bênção, ela não virá se você não se dispor, se você não ir atrás dela. Se nós não nos dispormos todo dia, no nosso tempo, no nosso trabalho, quando chegar o dia do pagamento, nós não teremos nada para receber. Faça sol, faça chuva, doente ou não, nós temos que correr atrás. Agora eu pergunto, será que a bênção física, material, será que ela é mais importante do que as bênçãos de Deus? Alguém pode dizer que não, que as bênçãos de Deus é mais importante. Então eu pergunto, e por que nós não perseveramos então? O escritor Paulo, escrevendo na sua missiva aos Efésios, ou na sua carta aos Efésios, Paulo ele diz que as bênçãos, veja bem, ele diz que as bênçãos celestiais, elas excedem a todas as demais bênçãos. Então, se ela excede, se ela é muito maior, por que nós não nos atentamos então para as coisas do céu? Por que nós não lembramos do capítulo 6, do verso 33, do Evangelho de São Mateus, que diz: buscai primeiramente o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras demais vos sejam acrescentadas. Por que nós buscamos as demais e esquecemos o reino e a justiça de Deus? Por quê? Porque, meus irmãos, muitas das vezes nós não temos fé. Porque quando nós temos fé, nós acreditamos na palavra de Deus e nós dependemos de Deus. Nós fazemos por onde Deus cumprir na nossa vida a sua promessa. Agora, quando nós não cremos, nós não confiamos em Deus, nós confiamos no nosso braço, nós confiamos na nossa mão, nós confiamos naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que a gente sente. E isso é um sinal que nós não confiamos no Senhor. Então, se nós não confiarmos a Deus, se nós não confiarmos em Deus, se nós não se dispormos, tenha certeza que a palavra de Deus, ela não vai cair por terra. Deus não tem compromisso com pessoas que ficam prostradas. Deus não tem compromisso com pessoas que não querem se dispor de correr atrás das promessas do Senhor. Veja, uma vez um homem, lá no livro dos profetas menores, cujo nome era Amós. A Bíblia diz que Amós, ele era cultivador de sicômoro, ele era boieiro, ele vivia entre os gado, ele vivia na roça. E chegou um dia que o Eterno chama nos olhos daqueles da capital. Ele era um caipira, ele era um homem que talvez não tinha uma boa oratória, expressava ali de uma forma diferente dos da capital, mas chega um dia que o Eterno chama ele. A criancinha, por favor. Deixa eu ficar andando na igreja não, tira a atenção das pessoas. Então chega um dia que o Eterno chama ele e manda ele sair de lá, do meio do gado, sai de lá do meio das plantações da roça, e leva ele para a cidade grande, e diz para ele: eu te trouxe aqui para que tu profetize para o rei, para o sacerdote, para o povo que domina o meu povo. E quando ele vai pregar a palavra de Deus, quando ele vai anunciar a palavra de Deus, ele começa a ser repreendido. As pessoas começam a repreendê-lo, dizendo que aquele homem
lá do interior, aquele homem lá da roça, lá do meio do gado, por que ele saiu de lá e estava na cidade grande? Estava a profetizar para o rei, para os sacerdotes, para os príncipes. Ele diz: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu não tenho vocação nenhuma, não tenho promessa nenhuma acerca disso, não é minha vontade, mas o Eterno, o Senhor dos exércitos, Deus dos exércitos de Israel, Ele me tirou de lá, da roça, me tirou do meio do gado, Ele me trouxe para a cidade grande, e Ele me trouxe aqui para profetizar, e eu vou profetizar, queira ouvir, queira não ouvir, Deus vai falar no meio de vocês. Então veja, meus irmãos, que o Senhor chama ele, não sendo profeta, não sendo filho de profeta, ele era da linhagem profética, mas o Senhor tira ele e ordena ele, e ele então entra na promessa de Deus, e ele faz a vontade de Deus, e tudo aquilo que ele profetizou, no momento certo, na hora determinada de Deus, foi cumprida. Então veja bem uma coisa, que se o Senhor coloca algo na tua mão, na nossa mão, e quando Deus ele coloca, porque Deus ele conta com a nossa disposição, Deus ele conta com o nosso ânimo, Deus ele conta com a nossa fé. Deus espera, Deus ele desperta, Deus ele avisa, Deus ele cutuca, Deus ele derruba na cama, ele derruba na estrada, ele permite alguma coisa, só que se eu não quero despertar, se eu fico na inércia, se eu não quero dar atenção, o que Deus faz? Deus me passa para trás e coloca outro no meu lugar, muito melhor do que eu, talvez a pessoa que ninguém dê nada, e Deus vai exaltar, Deus vai fazer algo terrível por intermédio daquela vida. Eu aprendi nesses poucos anos de vida que ninguém é insubstituível. Não pensa você, porque se não for eu, porque se não for, por quê? Se não for Deus, não eu não sou nada, tampouco você, nós não somos nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não podemos nos gabar, nós precisamos entrar no querer de Deus, para que as promessas do Senhor ela venha se cumprir na nossa vida, e saber que nós estamos nessa terra apenas de passagem. A Bíblia diz que nós somos forasteiros em terra estranha. Paulo ele fala lá na segunda missiva, na segunda carta de Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Nós não estamos aqui na nossa pátria, a nossa pátria lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor. E veja bem então, meus irmãos, que Abraão, ele entra no caminho da promessa, porque ele deu ouvido a Deus, ele saiu da zona de conforto, ele deixou sua pátria, sua casa, sua família, e ele então segue a ordem de Deus. O povo de Israel sai também, chega um momento que, como eu disse no capítulo 14, verso 14, Moisés diga ao povo de Israel que marche. Espera aí, marchar para onde? Para onde nós vamos marchar? A promessa é na terra que emana leite e mel, é do outro lado do mar. Quem vai construir caiaques, barcos, navios, para que nós possamos atravessar o Mar Vermelho? Aonde vamos arrumar tanta lenha? O Senhor vai dizer: Moisés, o que tu tem na tua mão? Senhor, eu tenho o cajado. Senhor, eu tenho a vara. O que Deus vai dizer para Moisés? Moisés, toca na água. Então Moisés, como um servo obediente, ele vai tocar na água, e a Bíblia diz que um vento oriental vai levantar. Veja o mistério. O que é interessante é que Moisés está desse lado, com a multidão, o mar não abre de primeira aqui, o mar abre lá do outro lado.
Veja o mistério de Deus. O mar abre lá do outro lado e vem como um zíper. Vem abrindo e vai se abrindo e fazendo muralhas de água, de um lado e do outro, para que Faraó viesse se aproximar com o seu exército. Então a Bíblia diz que o Senhor manda Moisés passar com o povo. O povo entra em terra seca, muro de água de um lado, muro de água do outro, e passam. A Bíblia diz que eles passam em terra seca, que tinha poeira, pó, e eles passam. Faraó se aproxima, seu exército se aproxima, entram atrás, tentando entrar no caminho da promessa, tentando seguir para destruir aquele povo, para levar novamente para o Egito. Só que, o que vai acontecer, meus irmãos? O anjo que estava na frente, ele passa atrás do último hebreu, de maneira que ele fica na frente do povo egípcio. E o que vai acontecer? Na frente do povo hebreu era dia, estava claro. Atrás do povo hebreu, para os egípcios, virou trevas, virou escuridão. O anjo do Senhor combateu, está lá no capítulo 14, do verso 15 para frente, de Êxodo. O anjo do Senhor combateu contra os egípcios, de maneira que os carros batiam no outro, capotavam, as pessoas caíam, e aquela guerra, aquela luta. Enquanto isso, Moisés passa do outro lado. O Senhor diz para Moisés: Moisés, toca na água. Moisés toca com o cajado na água. Agora o mar vai fechar. Peraí, o mar ele fecha do lugar que ele abriu? Não, o mar vai fechar lá de trás, lá da parte onde estavam os hebreus quando começou. Ele abriu de um lado e fechou lá atrás. Por que ele fechou lá atrás? Porque se ele fecha na frente, daria tempo dos egípcios voltar para trás. Então o mar fechou lá atrás, como um zíper, foi fechando e foi prendendo todo mundo. Não escapou, diz a Bíblia, um único egípcio. Todos foram destruídos. Por quê? Porque o povo, eles entraram no caminho da promessa com destino à terra que mana leite e mel. Se alguns não queriam entrar, pereceram, morreram, ficaram para trás. Mas aqueles que entraram no caminho da promessa, eles seguiram com direção à terra que mana leite e mel. E olhando aqui para o texto, para o versículo de Atos dos Apóstolos que nós lemos aqui, capítulo 1, verso 8, aqui há uma promessa do Senhor Jesus para o povo, para os seus discípulos e para todos os demais que também ouviam a palavra do Senhor. Qual era a promessa? Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E quando vocês receber, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, e até nos confins da terra, lá em Uruaçu, no Goiás. Então, para sermos testemunhas de Cristo, nós precisamos, primeiro, receber a virtude de Cristo, a virtude de Deus. Precisamos receber o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, nós não temos disposição. Sem o Espírito Santo, nós não temos coragem. Sem o Espírito Santo, nós somos covardes, nós temos medo. Sem o Espírito Santo, nós fugimos, nós retrocedemos, nós escondemos. Mas quando nós temos o Espírito Santo, só quem tem o Espírito Santo sabe o que ele é hoje e o que ele foi antes de ter. Talvez você ainda não tenha o Espírito Santo, talvez você ainda não recebeu a virtude de Deus, e você pensa, o dia que eu tiver o Espírito Santo, o dia que Deus me usar. Mas eu pergunto,
Você está buscando a virtude de Deus? Você está buscando o Espírito Santo de Deus para a tua vida? Porque, meus irmãos, nós temos que olhar para a nossa vida e ver em nós o que é prioridade na nossa vida. E hoje o mundo que nós estamos vivendo, a prioridade hoje é o bem-estar, é o conforto, é a luxúria. Nós estamos esquecendo que nós temos um templo, aonde o Deus vivente habita em nós, ou teria que habitar. E esse Deus vivente, chamado Espírito Santo, é Ele que conduz cada um de nós segundo a vontade de Deus. É Ele que nos instrui em toda a promessa. É Ele que nos santifica, nos purifica, nos lapida. É Ele que nos encoraja. É Ele que nos faz ser testemunha de Cristo na terra. É Ele que nos dá graça para pregar, para louvar, para exaltar. É Ele que tira toda a timidez. É Ele que dá autoridade. É Ele que fala por intermédio da nossa vida. Porque sem Ele, meus irmãos, nós não teríamos coragem. Por exemplo, eu não teria coragem de ocupar a tribuna para falar alguma coisa, para pregar a palavra de Deus. Eu seria um covarde, eu seria um medroso, eu gaguejaria, eu transpiraria, não conseguiria falar nada. Mas quando o Espírito de Deus, Ele se apodera da nossa vida, as coisas mudam. Deixa eu te dizer, deixa eu te mostrar. Quando nós lemos aqui o capítulo 1 de Atos, quem já leu entendeu, quem não leu, leia e entenda, que após Jesus ele falar acerca da promessa, da manifestação do Espírito Santo, a Bíblia mostra que Jesus ele ascende ao céu, ele ascendeu ao céu, ele voltou para a sua pátria, ele voltou para a sua glória. E após, então, o que vai acontecer? A Bíblia vai mostrar para nós que os discípulos, eles vão se reunir. Eles vão se reunir no lugar, na igreja. Por quê? Porque havia uma promessa que o Senhor fez, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo seria derramado. E qual era o dia do Pentecoste? O dia do Pentecoste era o 50º dia, era o dia 50 após a Páscoa. Tinha o domingo de Páscoa, após o domingo de Páscoa contava 50 dias, e então, após o 50º dia, era o dia de Pentecostes, ou o dia das colheitas das primícias, também conhecido. E no dia de Pentecostes, então, seria derramado o Espírito Santo. Ele viria como fogo, ele viria como um vento, e ele iria tomar aqueles que criam, que estivessem esperando. Então os discípulos, olhando na contagem regressiva, dia de Pentecostes, vamos supor, vai ser amanhã. O que nós vamos fazer? Vamos entrar em jejum, vamos entrar em oração, vamos começar a orar. Cerca de 100 pessoas, trancada no cenáculo. Eles começaram a orar, eles começaram a clamar, eles começaram a invocar, eles começaram a buscar o Senhor, eles começaram a dar glória, aleluia, começaram a buscar Deus, a rasgar o seu coração diante do Senhor, com aquele espírito de adorador. Eles choravam, eles davam glória, eles adoravam, e glorificando o Senhor, adorando a Deus, clamando pela promessa, pedindo o Espírito Santo, pedindo que o Senhor derramasse sobre eles. Louvado seja Deus, aquela virtude, algo que eles não tinham recebido, mas eles queriam. Aí nós entramos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, quando a Bíblia diz que eles estão reunidos, estão orando, e daqui a pouco, veja, naquele ambiente de clamor, naquele ambiente de oração, naquele ambiente ali que já era um lugar praticamente sobrenatural, a glória de Deus já estava ali. Eles percebem, diz a Bíblia no capítulo 2, que eles sentem e ouvem
um vento veemente e impetuoso que começa a tomar o cenáculo, começa a tomar aquele lugar, aquele vento, aquela brisa que vinha com ímpeto, com continuidade, não parava, dava impressão como que tivesse algo ligado ali com muita força sobre aquele povo. E de repente começa a olhar um para o outro naquele poder, naquele mistério, e era visto nos irmãos, nos semelhantes ali em oração, línguas repartidas como que de fogo, e eles começam a falar em mistério, Labassobe, Camassúria, Candarábia, eles começam a falar em língua estranha, o Espírito de Deus começa a mover sobre eles, porque eles estavam orando, eles estavam pedindo, eles estavam invocando que a virtude do Espírito Santo viesse sobre eles. No capítulo 21, verso 22, do Evangelho de São Mateus, o Senhor Jesus escreveu dizendo que tudo aquilo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós receberemos. Meus irmãos, esse povo aqui em Atos 2, eles estavam pedindo o quê? Senhor, eu quero porta de emprego. Deus, eu quero um salário melhor. Deus, eu quero um marido, não suporto mais. Deus, eu quero uma esposa, não estou aguentando. Deus, eu estou querendo. Eles estavam pedindo isso? Se eu perguntar aqui, quantos de nós hoje, ou dos irmãos que estão vendo, assistindo às redes sociais, quantos que hoje pediram para que o Senhor derrame a virtude do Espírito Santo sobre ele? Meus irmãos, vai fazer 25 anos que eu estou na presença de Deus. E até hoje eu clamo pelos dons do Espírito Santo. Até hoje eu jejuo pelos dons do Espírito Santo. Até hoje eu jejuo, consagro para que Deus venha me usar. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que ter em mente, eu já falei, vou repetir, o capítulo 6, verso 33 de Mateus. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras demais coisas vos serão acrescentadas. O crente que ele não tem as coisas de Deus como primícia na sua vida, meus irmãos, alguma coisa está errada na vida dele. Alguma coisa está errada. Se a igreja iniciante, se a igreja que é fundada agora, em Jerusalém, capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, se todos ali em oração, eles não tivessem clamando a virtude, eles não tivessem clamando pelo derramamento do Espírito Santo de Deus, até hoje, nós estaríamos aguardando alguma manifestação. Se eles tivessem a rede de pescar como prioridade, se eles tivessem as varas de pesca como prioridade, se eles tivessem os barcos como prioridade, se eles tivessem esposa, filhos como prioridade, até hoje o Espírito Santo não havia sido derramado. A virtude do Espírito Santo não seria manifesta, porque não teria se cumprido ainda, então nós não teríamos inspiração para também clamarmos, como o Senhor concedeu a eles, também conceder a nós. Então, como eles tiveram em primeiro lugar o derramamento do Espírito Santo, ficou aqui como exemplo, então nós também temos que seguir a palavra de Deus e começar a clamar pela manifestação do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o dom do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele vai convencer cada um de nós acerca do pecado.
acerca do juízo e acerca da justiça. Eu não consigo me libertar, eu não tenho força. Comece a buscar o Espírito Santo de Deus, que o Espírito de Deus vai te convencer, ele vai te ajudar a você ser liberto. Pastor, eu queria me santificar, eu queria apartar do pecado. Busque o Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que santifica a minha vida, santifica a irmã, santifica o irmão. É o Espírito Santo que santifica a igreja. Nós por si só, o homem por si só, a mulher por si só, não pode nada. Por isso que Jesus, ele diz no Evangelho: sem mim nada podeis fazer. Por mais que você tente, por mais que você faça promessa, por mais que você faça voto, nós não vamos conseguir. Então a igreja clamava, o vento veemente e impetuoso entrou naquele lugar, começou a ver línguas repartidas como que de fogo. Começaram a falar em mistério, mistério aqui, mistério ali, mistério aqui, cada um falando no idioma e vai falando no idioma, e de repente começam a profetizar. Deus dá o dom da profecia, dom de diversidade de línguas, o negócio fica tremendo, o poder de Deus aumenta ali naquele lugar, e de repente o povo que estava ali em Jerusalém por ocasião da festa, eles ficam perplexos de ver o povo, cada um falando no idioma deles, porque havia pessoas de toda parte, de todas as nações que estavam embaixo do céu, estavam em Jerusalém. Pessoas de todo tipo de fala estavam ali, e eles então ouviam os irmãos que foram batizados com o Espírito Santo falar idioma, falava na língua deles, línguas estranhas. Peraí, como que eles falam na nossa língua, sem ter estudado, sem ter o conhecimento? E o que eles falavam, meus irmãos? O que aqueles que foram batizados falavam? A Bíblia diz que eles exaltavam, eles magnificavam o nome de Deus. Eles falavam no idioma dos demais, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Lá sob a Canarábia, Pedro, que era um covarde, Pedro que traiu Jesus, o medroso que fugiu, que havia dito que daria vida por Jesus, que morreria no lugar dele, fugiu, traiu, negou Jesus por 3 vezes. Quando Pedro foi batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo, aqui no capítulo 2 de Atos, cheio do poder, Pedro, ele sobe na tribuna, e então Pedro ali, extremamente cheio. Tem um amigo meu, o pastor Antônio, lá de São Paulo, é nordestino, e quando ele pregava lá na igreja que eu dirigia, ele dizia: sabe, pastor Celso, aquele crente cheio do Espírito Santo até o tutano, desse jeito, naquela voz nordestina. Então Pedro estava cheio do Espírito Santo até o tutano, e Pedro vai pregar a palavra de Deus para aquela multidão. Ele vai dizer: olha, o que está acontecendo hoje não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores, mas é a promessa que o Senhor Deus fez ao profeta Joel, lá no capítulo 2, do verso 28 até o verso 31, quando o Senhor diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então Pedro começa a pregar, começa a falar da manifestação, do cumprimento que estava se cumprindo ali. Quando Pedro acaba de pregar, ele faz o apelo: vocês que ouviram a palavra de Deus, vocês que viram o que Deus fez, os mistérios, as pessoas que são batizadas aqui, qual de vocês quer aceitar Jesus Cristo Nazareno? Quem de vocês que quer aceitar? Meus irmãos, coisa até difícil de imaginar, cerca de 3.000 pessoas se renderam a Jesus. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas foram batizadas nas águas. Na segunda pregação de Pedro, quase 5.000 almas. Pedro, um homem covarde,
Pedro, um homem que negou Jesus 3 vezes. Pedro, um homem que voltou para a pescaria, para o barco, esqueceu do chamado. Mas Jesus foi ao encontro dele e disse: Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, eu te farei pescador de almas. E então Pedro, ele foi agora exercer o seu novo ofício. E o Senhor honrou a fé de Pedro. Mas, meus irmãos, isso é só a introdução. Deixa eu dizer para a igreja, no capítulo de número 8, deste mesmo livro de Atos dos Apóstolos. O que acontece? A igreja está em Jerusalém. A igreja de Jerusalém está cheia. A igreja de Jerusalém é poderosa. A igreja de Jerusalém está lotada de gente, de crente. As nações circunvizinhas, os outros estados, outros países, as pessoas estavam sedentas por vida, estavam sedentas por Cristo. As pessoas queriam receber o Espírito Santo de Deus, queriam receber poder de Deus, mas a igreja estava ali fechada em Jerusalém. Não abria-se uma congregação. Qual que era a promessa? Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, como em Samaria e até os confins da terra. Então, a promessa primeiro é: vocês vão receber a virtude. Depois que vocês receberem o Espírito Santo vai testificar de mim. E então vocês vão. Quem foi? Eu não fui. Você foi? Não, ninguém foi. Todo mundo em Jerusalém, na igreja mãe, todo mundo ali na sede. Sabe aquele povo que quer ficar na sede, não sai para fazer nada, tá ali, parece um bebezinho que tá ali mamando, ele não larga por nada, ele tá ali, tá ficando barbudo, ficou careca já, tá de bengalinha na mão, mas ele tá ali mamando, ele não sai dali para nada. Ah, vocês não vão sair? Peraí. Capítulo 7, o Senhor mostra a perseguição contra Estevão. Começa a perseguir Estevão e aquele processo todo. Daqui a pouco Estevão, ele é apedrejado. Estevão morre, ele é o primeiro mártir, diz a Bíblia. No final do capítulo 7, ele é morto. As suas vestes é colocada aos pés de um homem chamado Saulo, que era fariseu, que foi criado aos pés daquele venerável doutor, conhecido como o grande mestre Gamaliel, honrado por todos, reconhecido. E Saulo havia sido criado aos seus pés, era rigoroso, ponto e vírgula, não abria mão, cumpria toda a lei, não abria mão para nada, era fiel. E então foi depositado as vestes de Estevão, depois de sepultado na mão de Saulo. E o que acontece? Foi consentido ali que houvesse agora a perseguição contra a igreja. A igreja agora seria perseguida. A igreja agora não ia ficar ali no stand-by. A igreja agora não ia ficar ali mais no sono da indolência. A igreja agora vai ser perseguida. E diz a palavra de Deus no capítulo 8 que todos foram dispersos de Jerusalém, exceto os discípulos. Os demais todos se dispersaram. Você já viu se dispersar? Você já viu aquele monte de terra, aquela casa de formiga? Você pega ali um enxado, alguma coisa, e bate ali em cima, quebra aquele castelo ali, aquele monte de terra, e daqui a pouco é
Aquele monte de formiga sai desesperado, com filhotinho, com ovo, correndo para um lado para o outro, vai para lá, aquele monte se dispersa. Quando houve a perseguição, a igreja de Jerusalém se dispersa. Essa dispersão da igreja, sabe o que significa? Significa agora que eles já haviam recebido o Espírito Santo de Deus, a promessa já estava sobre eles, né? A promessa da manifestação do Espírito Santo estava sobre eles já tinham dons, já tinham autoridade, tinha poder, e eles precisavam agora sair, levar o poder de Deus, levar a cura, levar milagre, pregar a paz, a libertação, o amor, ganhar almas para o reino de Deus. A igreja precisava crescer, o reino precisava ser ampliado. Então houve agora essa perseguição na igreja, e aí no capítulo 8 vai mostrar para nós uma situação muito profunda. Eu já terei que encerrar devido ao tempo. Aonde um homem que ele era antes tido como um diácono, no capítulo 6 foi escolhido como um diácono cheio do poder de Deus, um homem chamado Filipe. Ele vai para Samaria, ou Samaria, como achar melhor, e ele começa a pregar a palavra de Deus, e ele está com uma unção, ele está com um poder tão grande de Deus, que as pessoas que ouviam ele pregar, sentiam a virtude tão grande, sentiam o poder tão grande, que as pessoas possessas, endemoniadas, elas eram libertas dos demônios. O cego, eles enxergavam. O surdo, eles ouviam. Os mudos glorificavam a Deus. Meus irmãos, coisas extraordinárias estavam acontecendo, aconteceu por intermédio da vida de Filipe. Eu te pergunto, meus irmãos, tem algum relato? Em algum pergaminho tem algum relato dizendo que na igreja de Jerusalém, algum dia que Felipe pregou, se porventura ele pregou, algum milagre, alguma vida, alguma coisa sobrenatural aconteceu? Não! Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Uma vez, novo convertido, o Senhor Deus fez uma promessa para mim e para minha esposa, que Deus ia nos levar a outros países, que Deus ia fazer coisas tremendas. Eu falo, chega até a gelar o coração. Eu olhava para mim, olhava para minha esposa, quem somos nós? Mas não é quem somos nós, é quem está fazendo a promessa. Nós acreditamos, tomamos posse, de repente do nada teve oportunidade lá na nossa sede, para fazer curso de espanhol, para fazer curso de inglês. E então nós começamos a fazer, a dedicar, devido àquilo que Deus havia falado. E daqui a pouco, quando menos pensa, começamos a ir aqui perto, em Assunção, no Paraguai. Ficamos 3 anos tomando conta da igreja em Assunção, no Paraguai. E aquilo que nós aprendemos, Deus usava a nossa vida lá. E Deus usava a nossa vida de uma forma tão grande que, como Deus operava lá, não operava em São Paulo. Colocava a mão na cabeça das pessoas de manhã cedo na consagração. Você crê que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo? Colocava a mão, começava a orar, daqui a pouco as pessoas em mistério, falando em língua estranha. Pessoas com hérnia, que você via a hérnia pendurada, você começava a orar, daqui a pouco Jesus curava, sumia. A gente ficava pasmado de ver. Vamos mais adiante, vamos para a Bolívia. Meus irmãos, olha, sem explicação, o que a gente via Deus fazer, e quando nós estávamos em São Paulo, a gente não via. Então assim, o que eu quero dizer para a igreja? Que a maneira que Deus usou Felipe, Deus não usou Felipe, Deus não fez por intermédio dele, dentro da igreja, porque ali tinha muitos que faziam. Deus usava muitos, ali era só mais um. Mas quando ele sai dali, que ele coloca em prática a sua fé, Deus vai usar a vida dele para fazer coisas maiores do que na igreja onde ele estava.
Igreja de Deus, você está aqui hoje, você está ouvindo, você está assistindo. Você pode pensar, Deus tem promessa na minha vida, mas eu te pergunto, o que você está fazendo para as promessas de Deus cumprir na tua vida? Eu me lembro uma ocasião, estava pregando no lugar, lá em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. E um dia foi um culto tão abençoado, tão tremendo, algumas pessoas, nós ganhamos para Jesus umas 11 pessoas no culto, foi coisa tremenda, todo culto as pessoas aceitavam Jesus. E veja bem, presta atenção, aí quando acabou eu estava conversando com os irmãos que havia se entregado para Jesus, e entre os 3 que ali estava, um era médico, o outro era engenheiro químico, e o outro era empresário de uma indústria química. E a gente conversando, eu perguntei para eles, disse inclusive uma da Guiana Inglesa, um era do Peru e o outro era da Bolívia, mas todos residiam ali na Bolívia. Eu perguntei para ele, falei, o que trouxe vocês a aceitar Jesus? Por que vocês querem aceitar? Por que vocês quiseram aceitar Jesus? Eles olharam para mim, sem demorar, e disse, pastor, eu tenho prata, né, eu tenho dinheiro, eu tenho bens, tenho carro de luxo, tenho casa, tenho minha empresa, tenho meu trabalho. Só que isso não traz para mim salvação. E hoje eu aprendi pela palavra de Deus que salvação vem por intermédio de Jesus. Então eu preciso ser salvo. Todos responderam da mesma maneira. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele convence o homem. O Espírito Santo de Deus, ele mostra, nós precisamos comer, vestir, mas nós precisamos primeiramente da salvação da nossa alma, tem que ser prioridade na nossa vida. E às vezes nós achamos que somos tão sábios, procurando riqueza, procurando coisas grandes, estamos nos tornando o pior de todos os tolos, achando que as coisas da terra nós poderemos comprar a salvação da nossa alma. O Senhor Jesus Cristo, ele diz claramente no bom português, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação da sua alma? Você já pensou nisso, minha irmã? Você já pensou nisso, meu irmão? O que adianta você que se dispõe para tanto? Quero encerrar, mas antes eu quero deixar aqui uma passagem de Lucas. Lá no capítulo 12, Jesus fala de um homem, que aquele homem ele tinha um galpão muito grande, e aquele homem fez uma plantação, e naquele ano ele ia colher absurdamente, muito, quando ele nunca colheu. Ele olhou pelo que ele ia colher, ele olhou para a sua tulha, para o seu galpão, ele disse, não vai suportar tudo isso. Então ele derrubou aquele, e ele fez outros maiores, grande. E então chegou a época da colheita. Então ele colhe, ele enche todos aqueles galpões. E ele então tem muito, tem abundância. E então ali ele olhando para tudo aquilo, para aquela fartura, para aquelas coisas incalculáveis, ele então vai abrir a sua boca, achando que é muito sábio, achando que é esperto demais. E ele diz assim, alma, come, folga, descansa em paz, porque o que tu tens é para muito tempo. Então, o Senhor Jesus diz, homem, se nessa noite te pedir a tua alma, quer dizer, homem não, o Senhor disse assim, louco, né? Não chamou homem, ele chamou louco. Se nessa noite te pedirdes a tua alma, o que tu tens e para quem será? Eu tenho muito, para muito tempo, mas a palavra de Deus é louco. Se esta noite eu pedir a tua alma, o que tu tens e para quem será?
que adianta a carne ter abundância e a alma está falida? Que, igreja, eu encerro que nós nos dispomos a entrar na promessa de Deus, sair da nossa zona de conforto. Muitas das vezes, na nossa simplicidade, a gente pode achar, eu sou humilde demais, eu sou simples demais, sim, mas nós não vamos fazer nada, nós só temos que nos dispor, dizer como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E na hora certa, no momento certo, Deus vai te usar. Deus vai fazer coisas sobrenaturais que você nunca imaginou. Saia da zona de conforto, levanta, sai da rede, sai do teu quarto. Deixa de bocejar, desencruza o braço e vai caminhar, vai fazer a obra de Deus. Porque Deus quer te abençoar, Deus quer te honrar, as promessas de Deus estão diante de você. E você tem que ir ao encontro dela para tomar posse. Amém? Que Deus, o Senhor, possa te abençoar. E as palmas, bem alegre, exalta e glorifica o nome de Jesus Cristo nessa noite.